paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Eu sou o pastor Anísio Renato de Andrade, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E você é muito bem-vindo ao nosso curso de Hermenêutica Bíblica. E meus amigos são muito bem-vindos. Temos aqui pessoas não só do Brasil, mas também de outros países como Angola e Moçambique, e todos muito interessados pela palavra de Deus e pela correta interpretação das Escrituras. Então, por isso, nós temos esse propósito de trazer aos irmãos algum conhecimento que temos estudado ao longo dos anos sobre a interpretação bíblica. Então, eu queria, neste momento, dar as boas-vindas e dar uma palavra introdutória para o nosso curso de hermenêutica. Então, ao longo dos dias, estaremos procurando assim adequar a nossa comunicação, procurando assim a melhor forma e procurando apresentar um material diversificado para que você possa tirar o máximo proveito destas aulas. Então, que bom que você está aqui conosco neste grupo para estudar um pouco da hermenêutica. E o que é a hermenêutica? É a ciência e a arte da interpretação bíblica. E a palavra hermenêutica vem de Hermes, que ali na mitologia grega era o mensageiro dos deuses. Então, é apenas a origem da palavra, que não é uma palavra bíblica, mas tornou-se o nome de uma ciência, né? Da interpretação. E a hermenêutica, ela não é usada exclusivamente para a Bíblia, mas ela trata também da interpretação das leis. Então, no direito, a hermenêutica é também utilizada porque todo advogado precisa interpretar bem as leis para bem aplicá-las, não é verdade? Então, assim também, nós, como leitores da palavra de Deus, precisamos entender a palavra do Senhor da melhor forma possível. Então, aí que a hermenêutica ela vai nos ajudar. Com o quê? Com técnicas, com métodos de interpretação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de frisar que nós precisamos de um apego às Escrituras. Como é que nós podemos compreender a mensagem do Senhor se nós não buscarmos na fonte, que é a Bíblia? Precisamos voltar para a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, precisamos amar a Bíblia para podermos aprender diretamente da fonte. Então, por exemplo, muitas vezes nós estamos tentando entender alguma coisa e aplicar, quando na realidade aquilo nem está na Bíblia. Às vezes decoramos o que pensamos ser um versículo bíblico, mas estamos repetindo alguma coisa que outra pessoa falou, mas nós não fomos até a Bíblia para conferir se aquilo está ali. Então, a primeira preocupação nossa deve ser o quê? Voltar para as Escrituras. Voltar para as Escrituras. Então, citarei um exemplo. Muita gente fala um versículo bíblico como se estivesse ali em Mateus 6,33 e dizem que seria assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas não é assim que está escrito. Pode olhar aí na sua Bíblia que não tem todas as outras coisas. Não é assim. E quantas pessoas citam desse jeito? Mas como que é o versículo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E então, quer dizer, não são todas as outras coisas, são estas. Então é um conjunto mais restrito. E que estas coisas são aquelas que Jesus falou nos versículos anteriores, que é comer, beber e vestir. Então ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas serão acrescentadas. E não todas as outras, porque quando se diz todas as outras, não tem limite. Nós podemos colocar ali tudo que nós quisermos, tudo que nós imaginarmos, mas não é assim que o Senhor Jesus falou. Então, para compreendermos bem a palavra de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é voltar para a palavra, voltar para a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Por isso eu tenho dito, tenho incentivado os meus irmãos, meus alunos, a lerem a Bíblia toda. Toda. Não fique satisfeito apenas com a leitura do Salmo 23. Leia a Bíblia toda. E nós estamos agora na quarentena, que é uma oportunidade maravilhosa para lermos a Bíblia. Não é isso? Então, se você dizia que não tinha tempo para ler a Bíblia, agora você tem tempo. Porque grande parte das pessoas está em casa com bastante tempo para ler a Bíblia. Então, leia. Nós não podemos compreender aquilo que nós não conhecemos. Então, precisamos conhecer a Bíblia. E não se preocupe no primeiro momento se você não está entendendo. Você precisa conhecer para depois entender. Então, leia a Bíblia toda. E quando você terminar de ler a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai estar pronto para começar a ler de novo. Então, a Bíblia é como um quadro maravilhoso, um quadro lindo e cheio de detalhes, cheio de minúcias. E quando você vê esse quadro pela primeira vez, muitas coisas você não percebe. Mas quando você olha de novo, você vê detalhes que não tinha visto. Quando você olha de novo, você vê outros detalhes. Então a palavra de Deus é assim, ela é inesgotável, inesgotável. Portanto, leia a Bíblia, leia. E a partir daí você vai começar a entender, começar. E existem técnicas para a interpretação. Bom, eu queria também alertar nesta palavra introdutória para os riscos das interpretações erradas. Porque existem algumas interpretações erradas que elas podem ser inofensivas. Mas existem outras que elas são muito prejudiciais. Existem interpretações erradas que elas dão origem a heresias, que são o quê? Falsas doutrinas. Então, a pessoa que começa a esperar coisas de Deus que Deus não prometeu. E as heresias, elas podem dar origem a seitas, podem dar origem até a novas denominações cristãs, podem dar origem a novas religiões. Então, a interpretação errada, ela é uma fonte de muitos males, muitos males. E um deles é o quê? É uma expectativa errada, é uma fé errada. Veja bem, a fé vem pelo ouvir, não é isso? Ouvir a palavra de Deus, como está ali em Romanos 10, 17. Mas, se nós não interpretamos corretamente, se nós não entendemos bem o que a palavra nos diz, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma fé errada, vamos ter uma fé deturpada e podemos começar a esperar de Deus coisas que Ele não prometeu. Então, voltando a Mateus 6,33, quando a pessoa diz: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, de repente a pessoa começa a esperar um tanto de coisa, começa a esperar que Deus dê uma casa de 3 andares, que Deus dê carro importado, que Deus dê jatinho, que Deus dê navio, que Deus dê nave espacial. Não, aquele versículo não diz todas as outras coisas, mas todas estas: comer, beber e vestir. Então, quando a pessoa ela entende mal a Bíblia e
e cria expectativas erradas a respeito do próprio Deus, o que pode acontecer depois? A decepção, a frustração. A pessoa fica decepcionada com Deus, porque esperava uma coisa que Deus não prometeu. A pessoa pode até se desviar do Evangelho, a pessoa pode se apostatar. Então, a interpretação errada, ela é muito perigosa, muito danosa para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Então, precisamos interpretar corretamente. E como que isso vai acontecer? Através de uma série de procedimentos que nós pretendemos passar para os irmãos no decorrer dos dias. Amém? Então, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.